já conversamos um pouquinho pessoalmente. Essa aula vai ficar disponível para vocês no ambiente virtual. E a gente vai falar, né, vai explanar mais uma vez sobre a importância dos aplicativos na promoção da saúde. Eu trouxe inicialmente algumas atualizações, por exemplo, que são super úteis e elas fundamentam a importância desses celulares inteligentes, dessas facilidades que nós encontramos nos aplicativos, né? 64% de todos os americanos adultos eles possuem um smartphone. Vocês sabem, eu já falei isso anteriormente, a tendência sempre é descer, né? A moda surge lá nos Estados Unidos e com o passar do tempo as coisas vão chegando de uma maneira um pouco lenta, mas chegam até nós e numa tecnologia às vezes um pouco parecida, similar com a que nós encontramos nos Estados Unidos, nos países de primeiro mundo, mas eles são super importantes e essa tendência é que só aumente. 64% é um estimativo em 2017, né? Nós estamos em 2019, a tendência com certeza é que isso aumente. A Anatel indicou que o Brasil terminou o mês de maio, 2 anos atrás, com 242,1 milhões de celulares. E isso ainda tende a aumentar. Em 2016, foram realizadas 149,3 milhões de downloads dos programas destinados a dispositivos móveis, como os aplicativos. Nós sabemos a dependência que nós criamos, a gente está habituado a utilizar aplicativo para tudo. Nós não precisamos estar pessoalmente no banco para resolver um problema, pagamos nossas contas pelo aplicativo, pedimos uma comida, chamamos um táxi, até para paquerar. A gente paquera online, não é verdade? Então, a tendência é que esse número triplique em 2021. Se em 2016 era 149,3 bilhões de downloads, essa estimativa tende a crescer, tende a quase triplicar, né? São 352,9 bilhões esse número até 2021. O FDA, que é uma agência que regulamenta os alimentos e medicamentos no país, eles controlam essas demandas e entradas e permanência dos aplicativos destinados à saúde. No Brasil, a gente ainda não tem essa tipificação, essa quantificação, eles ainda não regulam da maneira como deveria ser regulada pela Anvisa, mas isso é uma tendência que eles têm que se adaptar, tem que ser remodelado. E uma fala, né, da Pfizer é que eles sempre estimulam a prescrição médica por meio de um aplicativo desenvolvido por essa empresa de medicamentos. E nos Estados Unidos eles já fazem esse tipo de atendimento, tanto a prescrição médica quanto consulta webconferência. Então, isso desafoga o sistema, melhora o atendimento, né? Muitas pessoas, por diversas vezes, às vezes não vão a um médico, a um consultório médico pelo deslocamento, pelo curto tempo, às vezes por indisposição, pela própria doença. Nós temos algumas facilidades aqui no país, como o telesaúde, que veio para agregar mais valor ainda à saúde. Isso é uma coisa que tem caminhando devagar por conta da infraestrutura do Sistema Único de Saúde que nós temos, os setores públicos bastante defasados, mas isso é uma coisa que tende a aumentar ao longo do tempo, né? A gente já conta com o telesaúde, com algumas consultas por webconferência, mas infelizmente ainda existem essas barreiras que não permitem que nós sejamos tão atualizados e tão avançados quanto nos Estados Unidos. Mas existe essa possibilidade, existe, e ela está cada vez mais afunilada, cada vez mais nos obrigando a nos adaptar a essa realidade. O Mobile Health é como é definida a prática da medicina da saúde pública apoiada por dispositivos móveis, né? Essa indústria ela tornou uma indústria bilionária em 2017. São 26 bilhões de dólares, aproximadamente, a sua avaliação. 60% dos pacientes americanos eles já realizam a consulta médica por videoconferência e 81% dos médicos afirmam que o uso de aplicativos como via de acesso às informações médicas é um diferencial e ajuda no tratamento do paciente. Lógico, como eu falei anteriormente, isso só vai agregar mais valor. Imagina aquele paciente que está lá nos confins da terra, no interior do estado, onde está difícil acesso. Aquelas situações, aquelas cidades ribeirinhas, né?
difícil acesso. Eles só possuem médico quando alguém se desloca até lá. É difícil que eles consigam chegar até uma unidade médica, unidade básica de saúde. Então, esse atendimento, webconferência por aplicativo, isso é uma vitória para quem consegue ter acesso a esse tipo de atendimento, né? Hoje já existe aqui no Brasil algumas pessoas, alguns médicos que utilizam esse tipo de atendimento, né? Tem um médico bastante famoso, um estomaterapeuta, um estomatologista e especialista em oncologia, o mesmo que tratou o caso do Leandro, da dupla Leandro e Leonardo, e ele faz esse tipo de atendimento com uma paciente, por exemplo, do Piauí. Não sei se isso é único, se ele teve alguma necessidade, alguma obrigatoriedade de tratá-la dessa maneira, mas ele fazia atendimento por conferência e era um médico extremamente renomado e ele teve esse diferencial, né? Ele valorizou esse diferencial, porque esse é um equipamento, é uma propriedade que só vai agregar, só vai aumentar o quantitativo de pacientes dele, o fluxo de pacientes, vai melhorar o tempo que ele tem disponível para atendimento, enfim. Então, Martin et al., em 2016, ele falou algo espetacular e que é super atual e acho que vai demandar por um bom tempo. Ele diz que os aplicativos de saúde eles seguem a teoria da mudança do comportamento, ou seja, eles motivam os seus usuários com o apoio de dispositivos digitais gerenciados por profissionais ou pesquisadores. Então, nós nos adaptamos a essa mudança de comportamento porque o mundo exige de nós essa urgência de mudança, né? Nós estamos extremamente interligados a outras atividades, além das atividades pessoais que nós temos, né? Familiares, econômicas, ser mãe, pais hoje em dia. Então, hoje você pode controlar tudo com a palma da tua mão, né? Os dedinhos ali funcionando nos aplicativos. Bem, os objetivos dos aplicativos da tecnologia da saúde, as suas características, em sua maioria, a maioria dos aplicativos que são desenvolvidos para essa área, eles tendem, por exemplo, a procurar por médicos e hospitais online, com a base em sua localização geográfica. Então, você está em Recife, você quer procurar um médico por ali em Recife, e você tem a funcionalidade do aplicativo para te ajudar nesse âmbito de pesquisa. Alguns aplicativos avançados, eles permitem aos pacientes entrarem em contato com os provedores de serviço de saúde. Isso é uma maneira de gerenciar serviços de saúde, isso é uma maneira de avaliar os serviços de saúde, isso é uma maneira de sempre aperfeiçoar esses aplicativos e também os serviços. Isso é uma funcionalidade tão específica e boa para nós, usuários, quanto profissionais, né? Existem a disponibilidade de mapas 2D e 3D, dependendo da localidade, e aí você pode receber alertas e notificações daquela demanda de busca que você tá procurando. E ele mostra também as instalações de dispositivos disponíveis em uma clínica ou em um hospital, né? Então, se ali tem UTI, ali tem ambulatório clínico, ali tem ambulatório pediátrico, essa é uma maneira da gente se sentir um pouco mais seguro, por exemplo, num lugar que você ainda não conhece, você ainda não tem tanta familiaridade, né? E finalmente eles fazem com que todas essas aplicabilidades, essas funcionalidades, elas melhorem as instalações e a coordenação dos cuidados, elas aumentem a facilidade ao atendimento sob a demanda e eles revolucionam os modelos de negócio de saúde. Por exemplo, você como coordenadora de um serviço, como coordenador de um serviço de saúde, se você está recebendo um feedback, né? Está recebendo notas avaliativas, você está recebendo comentários, o que pode ser modificado. As críticas boas são excelentes, mas as críticas ruins também podem ser maravilhosas, porque eles fazem com que o teu serviço melhore, né? Fazem com que os serviços em si melhorem. E nós nos tornemos mais críticos, né? Nós, como profissionais, a gente se qualifica mais, a gente melhora mais como ser humano e como profissional também. É ter também uma consciência de que essas também são soluções, né, essas críticas. E elas são necessárias para tudo. Bem, em suma,
dessas características, elas melhoram a tomada de decisão sobre os prestadores de serviço? Sim. E também toda a unidade, ela volta para si, ela vai se formar pensando no melhor, né? Para que não perca clientes, para que não perca qualidade. E o uso dos aplicativos para essa avaliação, eles trazem um feedback, né? Como as notas que eu havia falado, os comentários. Dessa maneira, eles melhoram a qualidade do processo e da tomada de decisões, tanto para o cliente, eu acho que vou para aquela clínica, mas dependendo dos comentários e das notas, se eles forem negativos, isso já não é para mim uma opção. Eu já desisto e vou buscar outra coisa que seja melhor para mim, que me atenda melhor, que tenha mais qualidade. E, finalmente, eles facilitam o acesso à informação, né? Tanto informações empíricas como informações mais científicas, e trazem uma facilidade ao acompanhamento físico e médico, né? Então, nós agora vamos adentrar num espaço que é definido para os aplicativos na saúde. Eu trouxe alguns exemplos dos aplicativos na saúde, a gente vai ver alguns vídeos e alguns aplicativos que são gratuitos, que podem ser encontrados no iOS, no Android, Windows, e alguns têm a sua cientificidade, né, a sua importância, eles realmente são fidedignos, outros eles servem mais para que nos guiem, servem como um guia, para que a gente possa se espelhar, ter uma pequena amostra do que aquilo ali pode ser para a gente. Por exemplo, existem alguns modelos de aplicativos que eles trazem algumas definições sobre algumas doenças, né? Então, se é do Ministério da Saúde, eu vou acreditar muito mais do que eu vi no Google, né? Com certeza. E aí eu vou apresentar isso para vocês aqui. Inicialmente, antes que a gente adentre nos aplicativos, eu trouxe para vocês um gráfico informativo que mostra o total de estabelecimentos de saúde que utilizaram a internet nos últimos 12 meses em 2017. Como eu falei para vocês, nós ainda estamos enfrentando, quebrando algumas barreiras, como a infraestrutura. Muitos serviços hoje, a maioria, acredito já, no Brasil, e eu falo aqui no Nordeste, eu participei do treinamento do pessoal do ESUS, né? Nós treinávamos as pessoas para funcionalidade, para receberem, para trabalharem no sistema informatizado do ESUS. E aqui no Nordeste, Pernambuco, por exemplo, já foi todo treinado. Mas quando nós chegávamos nas unidades, muitos estavam sem equipamentos, muitos tinham equipamentos, mas não tinham a internet de qualidade. Então, isso faz com que o sistema continue inflamado, continue inchado e cheio de problemas, cheio de injúrias. Então, esses resultados, eles foram muito bons porque isso nos traz um alerta, isso nos mostra que existe um quantitativo importante, né, que merece um pouco de atenção, e existe um quantitativo muito bom que nos dá resultados positivos de que o povo, os profissionais, eles estão se adaptando, e isso é um futuro. Os profissionais do futuro, eles têm que ser informatizados, eles têm que ser tecnológicos, eles têm que ter alguma habilidade com o computador, com os sistemas, até porque papel é algo que só acumula, dá trabalho, se perde com facilidade. E, enfim, então 98% mostrou que eram responsáveis com o uso da banda larga, eles usavam a banda larga nos serviços de saúde. A conexão via cabo ou fibra ótica, 78%. Conexão via linha telefônica, 52%. Conexão via rádio, que eu não conhecia, mas eu fiquei impressionada, né? 15%. E via satélite, 9%. Então, isso é um número que a gente pode ficar um pouco feliz. Mas ainda tem muito que se melhorar. E a gente espera que, com o tempo, né, os nossos serviços de saúde, o nosso governo, eles se atentem mais para isso e sejam conscientes da real necessidade que nós possuímos, né? Vamos ver esse vídeo.
Isso é verdade, né? Isso nunca vai ser substituído. Algumas coisas realmente elas precisam ser vistas pessoalmente, elas precisam ser analisadas pessoalmente. Mas quem diria que hoje nós teríamos um aplicativo que nos ajudaria a não engravidar, a não obter uma gravidez indesejada. Isso é muito, é muita evolução para nós, né? Então, é como o médico falou, algumas coisas elas são insubstituíveis, mas isso para as pessoas que têm problemas com trombose, problemas hormonais, e que o anticoncepcional pode trazer algumas dessas consequências, algumas sequelas quanto a isso, isso é excelente. Claro, se você tem um ciclo regular, isso é maravilhoso para que você possa ser regulada, né, administrar o teu ciclo dessa forma, mas algumas coisas, claro, precisam ser avaliadas, né? Não vai ser qualquer pessoa que vai se adaptar bem ao aplicativo. Eu trouxe também esse aplicativo do Einstein Vacinas, eu achei super inovador, porque daqui a pouco nós não teremos mais o cartão de vacina em papel. Eu não tenho mais o meu cartão de vacina, o início, o primeiro, aquele que minha mãe guardava para mim. E assim será para o resto dos dias que virão. O Einstein desenvolveu um aplicativo, e essa é a interface do aplicativo dele, que ele mostra todas as vacinas que precisam tomar entre aquela faixa etária e outra, as vacinas que você toma e as vacinas que ainda faltam, as dosagens que ainda faltam, que são necessárias. E ele inclui a caderneta de mais de uma pessoa. Ele não precisa, você não precisa ser paciente do Einstein para poder ter o aplicativo, ele é grátis. Recebe informações sobre as vacinas obrigatórias e recomendadas por faixa etária. É informado a respeito de efeitos colaterais daquelas vacinas. Apresenta dicas para viajantes. Você vai para o Maranhão, você vai para Pará, você vai para alguma zona de risco que é endêmica para alguma doença e pode ser prevenida por meio de vacina. Ele dá dicas para eles. Ele mostra onde fica a unidade Einstein ou a unidade básica de saúde mais próxima. Achei excelente isso, essa sensibilidade em lembrar de pessoas que não podem ter um contato particular com Einstein, mas eles lembraram que tem pessoas que podem se beneficiar do aplicativo e eles podem ajudar. Além de informar qual o endereço e contato da unidade Einstein mais próxima, o aplicativo permite que você cheque o seu histórico de exames e pré-agende novos procedimentos, realizando o check-in online e participando de protocolos e antecipando protocolos necessários. Isso já existe, né? Aqui, se você tiver um plano de saúde Bradesco, você tem essa facilidade de marcar, de desmarcar, de ter o seu prontuário online. Então, não precisamos ir para muito longe, mas aqui um aplicativo do Nordeste, o AppVida, ele já desenvolve muito bem isso. O aplicativo é bem organizado. Eu estava dando uma olhada no aplicativo de uma amiga e ele é muito organizado. Possui também o prontuário eletrônico. Parece bastante com esse do Einstein, né? Parece muito com o que o Einstein está tentando desenvolver, mas não tem esse manual de vacinas, né? Esse é um pequeno vídeo que a gente vai assistir, que eu gravei, da interface inicial do aplicativo. Ele é gratuito, como eu falei. Isso é o início, né? Os termos de uso do aplicativo, para que ele foi gerado. E no início você diz se você concorda ou não, se você aceita ou não. Como eu falei anteriormente, ele é gratuito. Outra interface do aplicativo é essa, se você é ou não o paciente da Einstein, se você quer que seja aprazado um dia ou não antes de você tomar a vacina. Aqui você coloca todas as informações das vacinas que você tem lembrança, se você já tomou hepatite B, se você já tomou tétano, então você bota a data se você lembra. Se você tomou, mas não lembra, você marca aqui sim, mas não lembra. Se não foi tomada, ele faz um alerta para que você tome a vacina assim que necessário, assim que possível. É bastante interessante. Depois dessas perguntas, ele mostra um cartão como o cartão de papel. Nós estamos acostumados a pegar e a trabalhar nos postinhos de saúde. Ele mostra todas as dosagens. Por exemplo, se você tomou a primeira de 6, ele mostra que você tomou a primeira de 6 doses que são totalizadas, né? E mostra por faixa etária, como eu falei, mostra os sinais e sintomas prováveis das reações que essas vacinas podem trazer.
Olha só o que eu falei, é esse daí. As que estão faltando, ele dá uma, ó, estão atrasadas, estão em dias, né? Já tomou, mas não lembra, né? Então, todas essas coisas, elas podem ser marcadas. E existem a opção de cartão de vacina adulto, infantil e gestante. Vai ser super interessante também. Se vocês puderem dar uma baixada, vocês veem, e até isso serve para vocês como profissionais. No PNI, por exemplo, vocês vão trabalhar com algumas coisas que extremamente novas para vocês, que vocês não têm tanta afinidade. Vocês vão ter que aprender no dia a dia, e essas dicas desses aplicativos fidedignos, confiáveis, testados, eles vão valer muito a pena para vocês como uma ferramenta de apoio, né? E esse é outro aplicativo que pela Applause ele foi excelente, que é o Instant Heart Rate. Você baixa o aplicativo gratuito, também tem a opção paga, mas você baixa o aplicativo, coloca o dedinho indicador na câmera externa, no lugar bem iluminado, porque ele põe uma luz no teu dedo e ele faz a medição do pulso, né? E ele dá uma hipótese, né? Ele dá um valor que nós não sabemos se ele realmente é fidedigno, mas é sempre bom testar, confirmar, né? Os dedos ainda, né? O movimento esfigno ainda é muito importante. Então, ele foi considerado excelente pela Applause. Ele é necessário apenas pressionar o dedo para usar, como eu falei, e ele faz a medição do fluxo sanguíneo entre cada batimento cardíaco, e é importante que faça isso em ambientes bem iluminados. Ele mostra o tempo real, ele faz uma amostra do gráfico do ECG, o gráfico cardiográfico, e ele pode ver todos os seus batimentos cardíacos, possibilita a monitoração da sua frequência antes, durante e depois de exercícios, permite o armazenamento do histórico de marcações que você fez ao longo do tempo, e ele envia os resultados através dos gráficos para teu e-mail. Ele não deve ser utilizado para diagnósticos médicos, claro, nós sabemos disso. Esse é um vídeo de como ele funciona. Coloca o dedo, ele busca, detecta o pulso, tá vendo? Ele faz aqui, ó, os movimentos. E isso foi real. Eu entrei em cada aplicativo, fiz o teste deles, vi que o manuseio é fácil. Os de difícil acesso, difícil manuseio, eu não optei. Esse é outro aplicativo muito bom para quem tem um ciclo regular ou não, mas que faz uma boa marcação. Bom para quem tem ciclo regular e não usa anticoncepcional comprimido, mas que use camisinha, claro, para prevenir doenças. E ele mostra quantos dias de menstruação que faltam, se você está no período ovulatório, se está próximo da sua descamação. Se você lembra a última data do início da tua menstruação nos períodos anteriores, por exemplo, você baixou hoje o aplicativo, você lembra dos períodos anteriores, você faz a marcação e ele vai dar uma estimativa dos próximos períodos que virão. Ele mostra os sintomas, a possibilidade de sintomas que podem haver: acne, dores, né, constipação, mau humor. Aqui ele mostra se você teve relação sexual por meio de um coraçãozinho, né? Esses vermelhinhos aqui geralmente é o período que você está menstruada. Esses verdes, essas bolinhas verdes, mostram quando você está ovulando, né? O período fértil. Ele foi considerado o aplicativo vencedor pela Applause. Ele foi o melhor aplicativo e realmente ele é muito bom. Eu fiz uso dele e gostei muito. Ele está disponível gratuitamente no iOS e Android. E ele é muito simples mesmo de manusear. Ele, para começar, como eu falei, para usar o aplicativo, é necessário inserir o primeiro dia da menstruação do mês, que começou a usar o aplicativo. Se você lembra dos outros, coloca as datas anteriores, se forem reais, se não for estimativa, para que o seu aplicativo ele não fique bagunçado, ele nem te dê um resultado errado, né? Ele não deve ser utilizado como método contraceptivo, mas sim como uma ferramenta de auxílio para manter o controle sobre o seu ciclo menstrual. Bem,